Olá, gente. Esse vídeo aqui ele é um pouco mais teórico, tá? E a ideia dele é explicar o porquê daqueles métodos de divisão, de divisibilidade funcionarem, tá? Então a gente vai ter inicialmente vai fazer um breve estudo ali sobre o sistema numérico decimal, tá? Só para mostrar que quando a gente faz aquela separação entre classes, lá a primeira classe, segunda classe e as ordens também, né? Ordem das dezenas, centenas, tá? Unidades. Todas essas ordens aí, elas são potências de 10, tá? Isso vai dar pra gente uma caracterização ou uma forma de escrever os números, tá? Depois a gente vai ver que não é particular da potência 10, tá? E sim, a gente pode fazer com qualquer número. E isso vai ajudar pra gente, dessa decomposição, a explicar por que os critérios de divisibilidade por 3, por 7, por 11, aqueles lá mais complicados, né, funcionam, tá? Isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, para iniciar, a gente vai fazer uma observação quanto a um número qualquer, tá? Qualquer número, você pode pegar ele ali e considerar, tá? Fazendo uma decomposição dele como uma soma de potências de 10, tá? Justamente a partir daquela classificação: unidade, centena, dezena. Então, gente, aqui ó, nós temos o nosso sistema decimal posicional, né? Pelo que a gente viu no início da aula passada, todo número podia ser descrito dentro desse sistema, né, a partir de 10 símbolos, que são os chamados algarismos, né? E dependendo da posição em que esse algarismo está, a gente vai ter ali um significado, né? Basicamente, esse significado ele é descrito lá pelas classes, né, e ordens. Então, a primeira ordem a gente viu que no caso se trata do último algarismo, né? Descreve unidades, a segunda ordem descreve dezenas, a terceira centenas e a quarta ordem a gente vai ter unidades de milhares, né? Isso também é uma particularidade, né, desse sistema, que também vai gerar o nome decimal, é que dentro desse sistema aqui a gente vai conseguir descrever qualquer número como uma soma de potências de base 10, tá? Por exemplo, o 25, pelo que a gente já viu, ele é formado por duas dezenas, né? 2 vezes 10 mais 5 unidades. Essas dezenas aqui, ou essa decomposição do número, a gente também pode olhar dessa maneira. Ó. 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, né? E aqui, ó, esse número, mais 5, a gente pode ver como se ele fosse 5 vezes 10 elevado a 0. Tendo em vista que esse cara aqui é 1, né? Então a gente pode escrever como 5 vezes 1, que vai retornar para o 5, né? E assim, ó, a gente tem uma decomposição desse número como se fosse uma soma de potências em base 10, tá? Isso a gente pode descrever qualquer número dessa maneira, tá? E não é o particular do 25, por exemplo, esse número aqui apresentaria, né, a decomposição 3 vezes 10 a terceira, né, que equivale aqui no caso às unidades de milhares, tá? A quarta ordem lá. E 10 a terceira é 1000, né? Então a gente teria 3 unidades de milhares, 3.000 aqui, né? Mais 4 centenas, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, mais 8 dezenas, né? Que é 10 elevado a 1, mais 7 unidades, que é a mesma coisa que 7 vezes 10 elevado a 0. Então a gente tem essa decomposição aqui para esse sistema, tá? Nesse sistema de numeração, qualquer número e nada desses daqui tem em particular, né? Em comparação com o sistema decimal, tá? Em que a gente conseguia decompor qualquer número em potências de base 10, a gente tem também o sistema binário, tá? Onde a gente vai conseguir decompor qualquer número em potências de base 2. E assim como no sistema decimal a gente tinha 10 algarismos disponíveis lá para escrever qualquer número como junção daqueles algarismos, né, para formá-lo, no sistema binário a gente tem somente 2, tá? O 0 e o 1. Então a ideia é que a gente possa representar esses números aqui, tá, em somas de potências de base 2, e os algarismos que a gente vai ter em cada uma dessas potências, né, eles vão ser somente zeros e uns, tá? Então, como exemplo, eu vou trazer aqui, ó, o 25, tá? A gente vai fazer uma decomposição dessa soma de potência, tá? Tem um algoritmo para determinar isso também.
E esse algoritmo ele é legal porque ele vai mostrar que de fato a gente consegue escrever esse número em qualquer base, tá? Nada o 2 vai ter de particular e nada o 10 vai ter de particular também, tá? Acredita-se, por exemplo, que a gente escreve em base 10 ou se habituou à base 10 devido a ter 10 dedos na mão e sempre contar assim, né? Em função de 10 em 10, tá? Mas poderia ser de outra maneira se assim não fosse, tá? Os computadores, por exemplo, utilizam esse sistema binário aqui porque é mais fácil somar zeros em 1 ou multiplicar e realizar operações, tá? Os algoritmos das somas, da divisão, da multiplicação, eles permanecem inalterados, tá? Se a gente perceber, de fato, o que cada algarismo, né, ou que cada decomposição numa dada base representa, tá? Primeiro, para a gente ver aqui o caso particular do 25, onde a gente já viu a decomposição no sistema decimal, tá? Vamos ver como escrever isso aqui em potências de 2, tá? Tem um algoritmo bem legal. A gente vai fazer divisões sucessivas por 2, né? No caso, isso é a mesma coisa que fazer divisão por potências de 2, né? Por exemplo, se eu divido 25 duas vezes por 2, 25 dividido por 2 e divido por 2 novamente é a mesma coisa que eu estar dividindo por 4, né? 4 é 2 ao quadrado. Então seria uma divisão por uma potência de 2, tá? Então nesse caso, a gente vai fazer primeiro essas divisões, observar ali os restos e assim descrevê-los, tá? Então a gente só mudando de lado aqui um pouquinho o 25 para a gente aplicar aquela ideia do algoritmo por conta do espaço, tá? Fazendo então as divisões sucessivas por 2, a gente vai ter o seguinte: 25 dividido por 2, a gente vai ter, ó, 12, né? 2 vezes 2, 12, vai dar 24. Então isso aqui vai deixar um resto 1, tá? Agora, a gente continua a divisão sempre olhando ali para os quocientes, tá? Dividindo aqui, então, 12 por 2 novamente, tá? Repetindo o nosso método, a gente vai ter, ó, uma divisão exata, né? 12 dividido por 2 vai dar 6, ó, tá? 6 vezes 2 dá 12, então o resto aqui é 0, né? Vamos fazer novamente essa divisão do quociente aqui por 2. A gente vai obter, então, 2 dividindo por 2 aqui, a gente obtém 3, né? 3 vezes 2 dá 6, novamente o resto é 0, né? Fazendo essa divisão aqui, ó, 3 por 2, a gente já tem o resultado, né? A gente sabe que... Eu vou escrever um pouquinho mais acima por conta do espaço, novamente, tá? Vou precisar desse espaço. Só pegar aqui o 3, fazer esse zero um pouco menor. Mas a gente tem aqui, ó, fazendo a divisão do 3 por 2, a gente tem 3 dividido por 2. Isso aqui dá uma vez só, né? O 3 cabe aqui dentro uma vez só e sobra 1, né? E aí, se a gente for dividir 1 por 2, né? 1 dividido por 2, isso aqui dá 0, né? 1 é menor que 2 e vai sobrar o 1, tá? Então, quando a gente chega aqui em 0 no quociente, a gente para. E o interessante é que esses caras que estão aqui nos restos, ó, assim como no nosso sistema de numeração decimal, aqueles algarismos que aparecem ali multiplicando cada uma das classes, eles são os restos, tá, das divisões por 10. Aqui também a gente vai ter os restos das divisões por 2, tá? E o interessante vai ser observar que esse aqui vai ser a representação, no caso, começando de baixo para cima, do 25 no sistema binário, tá? Então assim, gente, com as divisões sucessivas aqui por 2, né, a gente obtém esses restos aqui no caso, tá? Fazendo aí as divisões de cada quociente por 2, tá? E esse número que aparece aqui, ó, nos restos, tá? Ele vai ser justamente a representação em sistema binário do 25, tá? Então aqui o 25, pelo que está descrito, a gente começando de baixo para cima aqui, tá? Nessa divisão, ele vai ser representado por 1, 1, 0, 0, 1, tá? E o que isso quer dizer, ó? Se a gente for lembrar da decomposição, fazer uma analogia com a decomposição em base 10, né, ou em potências de base 10, de fato, ó, o 25 ele vai ser 1 vezes 10 elevado à quarta, desculpa, não é 10, né? Agora a gente está fazendo
a decomposição em potências de base 2, tá? Então, 2 vezes 10 elevado à quarta, mais 1 vezes 2 elevado à terceira, mais 0, né? Vezes 2 elevado ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, tá? Mais 1 vezes 2 elevado a 0, tá? De fato, essa soma aí, se a gente for fazer, né? Isso é 16, mais 1 vezes 2 na terceira é 8, ó. Então, 16 mais 8, que dá 24, mais 0, mais 1 daqui, e a gente vai ter o nosso 25, né? Então, essa aqui é a decomposição dele, ó, em potências de base 2, tá? E esse algoritmo, ele serve para qualquer sistema de numeração, tá? Em qualquer base. Por exemplo, os babilônios, né, que foi uma civilização antiga, o sistema de numeração deles tinha base 30, tá? Então a gente pode pegar também qualquer número e escrever como decomposição em potências de base 30, tá? Eles deveriam ter ali, né, 30 símbolos para fazer essa decomposição, tá? À disposição. E com isso a gente quer dizer que esse sistema, né, a questão não é única, tá? O sistema decimal não é especial. De fato, o que leva a crer que a gente utiliza a base 10 com mais frequência é o fato de termos 10 dedos nas mãos. Se assim não fosse, se tivéssemos 8, por exemplo, tá? Possivelmente utilizaríamos base 8, tá bom? Então, partindo disso, a gente vai ver agora como entender os critérios de divisibilidade, tá?